Olá, minha galera, boa tarde, tudo bem? E vamos dar início à nossa aula de hoje. E hoje a gente vai continuar falando sobre a nutrição e os alimentos. Aí no livro de vocês está na página 16. Página 16. Então, na outra aula a gente falou sobre a nutrição, eu expliquei o que era a nutrição. Falei por qual meios essa nutrição acontece, tá? E hoje a gente vai falar um pouco sobre os sistemas, né? Que fazem parte dessa nutrição e dos nossos alimentos. Tá, aí na página 16 fala, o sistema, a digestão é um processo realizado no sistema digestório. Ele consiste no processo e na transformação dos alimentos em compostos menores ou mais simples, que são os nutrientes. Estes são distribuídos pelo sangue e absorvidos pelas células do nosso corpo. Então, a função do sistema digestório é a realização do processo da nossa alimentação. Então, o sistema digestório é um sistema responsável por obter alimentos ingeridos e nutrientes necessários às diferentes funções do nosso organismo, como a do crescimento, a energia para a reprodução, a locomoção e dentre outras. É composto por um conjunto de órgãos que tem por função a realização da digestão. E quais os órgãos que compõem o sistema digestório? A boca é por onde entra o alimento, faringe, esôfago, estômago e os intestinos. Por que os intestinos? Temos dois. Vocês sabem disso. O delgado e o grosso. E finalizando pelo o ânus, que é por onde eliminamos os excretas, que mais tarde a gente vai falar o que são essas excretas. Aí vem o sistema respiratório. É onde acontece a respiração pulmonar. É no sistema respiratório. Nela, o gás oxigênio do ar é captado por onde? Por quem? Perdão, pelos pulmões. E ele é absorvido pelo sangue e redistribuído para as células do nosso corpo. O gás carbônico, ele é retirado dos tecidos pelo sangue e eliminado pelos pulmões. Então, no interior das células ocorre a respiração celular, na qual o gás oxigênio participa das transformações químicas que permite aproveitar o quê? Aproveitar a energia contida em quê? Nos alimentos, nos nutrientes obtidos por meio da digestão. Então, esse sistema respiratório, ele é um conjunto de órgãos que é responsáveis pelas trocas gasosas entre os organismos, principalmente dos animais, entre os organismos dos animais e também e o meio ambiente. Quais são os órgãos que compõem o sistema respiratório? O principal é o pulmão. Anexo aos pulmões, temos os outros órgãos, como cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios. Então, esses órgãos são os órgãos anexos ao qual os pulmões trabalham em função desses órgãos. Mas o principal é o quê? O pulmão. Aí mais abaixo aqui no nosso livrinho, fala sobre o sistema urinário. Que eu falei sobre a excreção na hora que eu estava falando aqui sobre o sistema respiratório. A maior parte da excreção ocorre pelo sistema urinário, que consiste na eliminação de materiais em excesso ou resíduos tóxicos produzidos pelas atividades celulares. Essas excretas são eliminadas em sua maioria pela urina.
O sistema urinário, ele é responsável por quem? Pela formação da urina. A urina, ela é produzida onde? Nos rins. E essa urina, ela passa pelos uréteres e temporariamente ela é armazenada na bexiga. Por que ela é armazenada na bexiga? Porque ela armazena ali para quando você sente aquela vontade de fazer xixi, então automaticamente você precisa ir fazer seu xixi para que a bexiga se sinta de maneira confortável. Ou seja, a gente precisa eliminar. E você sabia que você não pode prender a urina, que você pode adquirir uma infecção urinária? Certo, pessoal? Então tome cuidado. Se sentir vontade de fazer xixi, vá ao banheiro ou procurar um lugar adequado para você fazer seu xixi e eliminar essa urina, para que você não tenha problemas mais tarde. Lá mais no finalzinho da página, a gente fala sobre o sistema cardiovascular. Ele é um dos sistemas que contribui para o bom funcionamento do sistema digestório. Para o sistema digestório, respiratório e urinário. Para que o sistema cardiovascular trabalhe bem, os outros sistemas precisam também estar bem. Quais são esses sistemas? Digestório, respiratório e urinário. Pois a circulação sanguínea transporta para todas as células do corpo o gás, oxigênio e os nutrientes provenientes da digestão. Além disso, transporta os resíduos produzidos nas células até os órgãos que os eliminam do organismo. O sistema cardiovascular, ele é responsável pela circulação do sangue. Ele transporta os nutrientes e o gás oxigênio para todo o nosso corpo. E é formado por quem, gente? Por quem é formado o sistema cardiovascular? Pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Lembra que na aula anterior eu falei qual é a função do coração? Bombear sangue para todas as outras partes do nosso corpo. Ou seja, o nosso coração é como se fosse uma bombinha. Ele vai jogando sangue para toda a parte do nosso corpo. Mesmo sangue ele vai circulando da cabeça aos pés, tá? Aí fala sobre os alimentos e os nutrientes. Aqui diz assim, ó: os nutrientes são compostos obtidos dos alimentos. Portanto, a gente precisa se alimentar bem para ter bastante nutriente para o nosso corpo obter esses nutrientes dessa fonte de alimento que a gente ingere. Eles fornecem o quê? Energia para as atividades vitais. Que atividades vitais são essas? Por exemplo, nosso coração é um órgão vital, ele precisa estar nutrido. O pulmão é um órgão vital, ele precisa estar nutrido. Os rins é um órgão vital, ele também precisa estar nutrido. Tá? E para isso a gente precisa se alimentar bem, ingerir bastante água e ter uma alimentação equilibrada. Que mais que eu queria falar, pessoal? Eles constituem a base estrutural dos seres vivos, tá? Compondo diversas estruturas do nosso corpo, além de quê? De regular diferentes funções do nosso organismo. E há 5 tipos de nutrientes: as vitaminas, os sais minerais, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, tá? Esses são os cinco tipos de nutrientes que a gente precisa comer, ou de forma líquida ou de forma pastosa, tá? A gente precisa ingerir para que o nosso corpo tenha uma qualidade melhor. Ou seja, ingerir vitaminas, sais minerais, carboidratos, lipídios e proteína. Não esquecendo, pessoal, que os carboidratos são as massas. E sempre os médicos falam, ingerir pouca massa. Ingerir pouca massa. Há pessoas que tiram toda a massa e depois perde bastante peso e às vezes ficam
muito magros e perde a qualidade de vida, entendeu? Então, pessoal, fique com Deus, boa aula, boa tarde a todos. Tchau, tchau.